Contratação surpresa. O Atlético de Madrid coloca Thiago Almada no mercado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também da diretoria do Flamengo, que tem 4 jogadores na lista de negociáveis. Vamos falar também do Flamengo, que sondou um atacante do Sport Cristal. Mirage outra notícia, você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fala galera, beijo, sou Arthur Félix, ainda mais aqui no meu canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trago informações nosso Flamengo, antes de começar, deixa o like, seu like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aqui no marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a subscrição. Subscrição ajuda demais no nosso canal, demais no nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal. Já deixa o like, já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um de novo ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falando da situação aqui, envolvendo o Flamengo, que colocou 4 jogadores no mercado. O Flamengo tem 4 jogadores na lista de negociáveis. São eles: Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Léo Ortiz e Carrascal. 4 jogadores que o Flamengo colocou na lista para poder negociar na janela do meio do ano. Situação eu começo falando pela situação do Léo Ortiz, porque a do Léo Ortiz é um pouco mais fácil, porque no final do ano passado ali, o Léo Ortiz queria sair do Flamengo. Ano passado ele chegou a receber proposta da Juventus, do Red Bull Leipzig da Alemanha por 100 milhões. O Flamengo recusou proposta da Juventus e do Red Bull Leipzig. Não, foi só do Red Bull Leipzig da Alemanha. Da Juventus não recebeu, mas a Juventus teve um forte interesse na contratação, só que o Filipe Luís e o José Boto conseguiram convencer o jogador a ficar, e depois ele recebeu essa proposta da Alemanha e o Flamengo foi lá e recusou essa proposta. A situação é a seguinte: o Léo Ortiz tem 29 anos, não é um jogador muito novo, mas, cara, eu vou ser sincero pra você, como falou, o que fez ele ficar no Flamengo foi o Filipe Luís que conseguiu convencer. Vai lembrar que, igual eu falei, do ano passado ele já queria meio que sair do Flamengo, mas o Filipe Luís conseguiu convencer a ele a ficar no Flamengo. Igual eu falei, a proposta que o Red Bull Leipzig da Alemanha fez foi de 100 milhões. O Flamengo recusou, mas o Flamengo sabia que era uma proposta boa. Inclusive, agradou ao Flamengo e ao jogador. Só que o Flamengo entendia que o jogador era titular e não podia vender. Agora, a história é diferente. O jogador é titular, só que o Flamengo quer colocar ele no Flamengo, quer vender ele. Então, é o seguinte, vamos supor, chega uma proposta, sei lá, 100 milhões do... Vamos dar um exemplo aqui. A do Red Bull Leipzig da Alemanha, de novo, vamos supor, chega uma proposta dele, agradou ao Flamengo? Agradou o jogador? Pronto, o Flamengo vai lá e vende. Igual eu falei, a informação que o Mauro César trouxe é que é o seguinte: o Flamengo vai vender agora para Banana 2 milhões. Não, o Flamengo vai tentar, o Flamengo vai vender pelo menos do tanto que conseguiu comprar ele. Então, o Flamengo vai vender a preço de banana. Então, se vocês acham que não sei, vocês estão muito enganados. Já, cara, então essa é a situação. Léo Ortiz, do Carrascal, cara, não tem muito o que falar, porque o Carrascal é um jogador que ano passado ele jogou muito bem quando ele chegou. Esse ano ele tá altos e baixos, com muitas expulsões, não vem jogando muito bem assim, e foi um jogador muito caro. O Flamengo pagou 77 milhões no Carrascal, foi um jogador muito caro. O Gonzalo Plata, o Gonzalo Plata tem uma situação seguinte: este ano ele não vem jogando nada, né? Após a saída do técnico Filipe Luís, ele perdeu muito espaço, e também é um jogador que tem um salário muito alto, e não foi um jogador caríssimo assim pro Flamengo, mas foi um jogador que o Flamengo pagou um valor que na época era muito. Então é uma situação bem complicada. Então a gente já falou Carrascal, do Léo Ortiz, Gonzalo Plata, e tem mais um que eu tô esquecendo, Luiz Araújo. A situação do Luiz Araújo é a seguinte, gente. O Luiz Araújo também não tem muito o que falar. O Luiz Araújo, vou ser bem sério pra vocês. Mas o que aconteceu foi o seguinte: sobre isso aqui, a situação do... Eu esqueci o nome agora. Oh, meu Deus, esqueci o nome aqui agora. Do Luiz Araújo é o seguinte: ele vem jogando muito bem, isso a gente
não pode negar. Ano passado, mesmo com poucas oportunidades, ele jogava bem. Esse ano ele também está jogando muito bem. Mas, cara, igual eu falei, são jogadores que têm um salário muito alto e que às vezes a diretoria do Flamengo entende que não estão rendendo o que estavam esperando no ano passado. Para mim, eu não venderia o Luiz Araújo, porque você saindo o Gonzalo Plata, sai o Gonzalo Plata, sai o Carrascal, o Gonzalo Plata e Carrascal, e você vende o Luiz Araújo, quem vai ficar na ponta direita? Só vai ter o Paquetá. Então, eu não venderia o Luiz Araújo, por quê? O Luiz Araújo, eu sou sincero. Vamos lá, deixa nos comentários. Quem vocês acham, quem vocês mais preferem? Gonzalo Plata ou Luiz Araújo? Eu prefiro mil vezes o Luiz Araújo, porque é um jogador que é um jogador mais artilheiro, é um jogador que faz muitos gols, é um jogador que tem um chute cabuloso de fora da área. Quando abriu, ele chutou o Gonzalo Plata, eu acho ele um jogador muito bom também, mas é um jogador que ele é bom para pressão na marcação, mas que fazer gol, dar passe, assistência, ele não é esse cara. Ele é um ponta, mas não vamos dar um exemplo, não é um ponta artilheiro. Então, eu não venderia, mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Flamengo, que sondou a situação do atacante do Sport Cristal do Peru. Antes de falar sobre Thiago Almada no mercado, o Flamengo pode contratar ele para ser, quem sabe, o sonhado de reserva de Arrascaeta. Vamos falar sobre o atacante, cara, do Maxi Lore Castro, do Sport Cristal. A situação é a seguinte, a informação que saiu hoje à tarde lá na imprensa é que o Flamengo sondou a situação do atacante do Sport Cristal. O jogador tem 18 anos, tem ótimos números. Jogador em 53 jogos fez 14 gols e deu 8 assistências. São números muito, muito bons, né? Para um cara de 18 anos. E aí a situação é a seguinte, o contrato dele está para acabar lá e por enquanto o time não falou sobre renovar o contrato do jogador. E aí o Flamengo está ali tipo, sondando assim, mas tipo assim, o Flamengo tá de olho, tá monitorando o jogador. E, cara, a situação é a seguinte: se vocês acham que ele vai chegar. Se vocês acham que ele vai chegar e já vai direto pro profissional, não. Ele vai ser igual o Pedro Henrique, vai chegar no Flamengo. Ah, mas ele tá jogando muita bola no profissional. Mas, gente, ele tem que se acostumar ao Rio de Janeiro. O que ele vai fazer? Se ele realmente vier pro Flamengo, o Flamengo contratar ele. Vem cá, fica aqui pelo menos, por exemplo, 7 meses aqui no Sub. Se adaptou ao futebol? Agora sobe o profissional. É o que o Flamengo quer fazer também com o volante Pedro Henrique, que comprou e emprestou novamente para o Paysandu. Vamos ver o que vai acontecer. É muito importante o Flamengo estar sondando esses jogadores aí e também ter esse negócio de scout. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação envolvendo o atacante Maxi Lore Castro. Eu tô vendo o nome dele, que é um nome um pouco difícil, né? Maxi Lore Castro é um nome um pouco difícil. Bom, vamos falar agora sobre Thiago Almada, porque a situação é o seguinte: a informação que saiu no jornal Marca lá da Espanha é que o Atlético de Madrid colocou o Thiago Almada na lista de negociáveis. Ó, foi até depois isso o Paparazzo Rubro-Negro trouxe essa informação. Segundo o jornalista Mateu Moreto, do Marca da Espanha, o Atlético de Madrid deve ouvir propostas por Thiago Almada na próxima janela de transferências. Caso chegue uma oferta considerada vantajosa, a diretoria não pretende dificultar a saída. O jogador, inclusive, não é prioridade para o técnico Diego Simeone. Em comparação com Luiz Henrique Dozente e da seleção brasileira, uma negociação por Almada entende assim mais simples. Então, situações, como dizer, o Atlético de Madrid realmente colocou o jogador no mercado e falou, eles estão dispostos a ouvir propostas, chegar uma proposta considerada vantajosa para eles, a diretoria, igual falou, não pretende dificultar para poder sair, para poder vender o jogador, como dizer que o jogador, inclusive, não é prioridade para o técnico Diego Simeone. Então, é um jogador que está com pouco espaço com o Diego Simeone. E aí, gente, a situação é a seguinte, ele até colocou assim, em comparação do Thiago Almada com o Luiz Henrique Duzente, é uma negociação mais simples. Por quê? Porque o Thiago Almada, ele não tá com espaço no Atlético de Madrid. Então, o time quer vender ele. A do Luiz Henrique é totalmente diferente. O jogador tá jogando bem, tá se destacando e vai para a Copa do Mundo. Tudo de que ele vai para a Copa do Mundo. Então, entre o Thiago Almada e o Luiz Henrique, o Thiago Almada tende a ser mais simples do que o Luiz Henrique ser mais. Você vai lembrar que o Thiago Almada joga na função do Arrascaeta. É muito bom o Flamengo contratar ele, porque o Arrascaeta vai fazer, se não me engano, em junho, 32 anos. Então, é um jogador que daqui para os próximos anos não vai conseguir jogar todos os jogos. Daqui, sei lá, 2 anos ele vai estar
vai fazer 32, 33, 34, ele não vai ser mais aquele jogador que vai conseguir jogar, sei lá, 90 minutos, 2, 3 jogos. Não vai conseguir. Então, você tem um reserva de muito boa qualidade e novo, e tudo isso vai influenciar. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer nessa situação. Deixe nos comentários, se você fosse a diretoria do Flamengo, você ia fazer uma proposta pelo Thiago Almada? Deixe nos comentários, o seu comentário, ele é muito importante. Eu já vou dizer, né? Eu chegaria lá e fazer uma proposta. Gente, é claro que não pode fazer uma proposta a preço de banana, mas fazer uma proposta considerada vantajosa e boa para o Atlético, eu não acredito que eles devem, eu acredito que eles devem aceitar o Thiago Almada, mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, é transformação em nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou.